Deixa passar uma. Olá, bom dia a todos. Gostaria de convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Todos aqueles que puderem colocar-se de pé, vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 4 até ao versículo 7. Gênesis 2, 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma árvore do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subiu da terra e regou toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ensina-nos aquilo que nós temos que aprender, Senhor, e usa aquilo que vamos aprender hoje para servir para a tua glória durante esta semana e para o resto da nossa vida. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Este verão tivemos a oportunidade, eu e a minha família, ir de férias. E quando estivemos de férias, finalmente, pela primeira vez, usámos o telescópio que adquirimos no ano anterior. Um ano, o telescópio em cima do móvel sem ser usado. Mas tivemos a oportunidade de usar este verão. Como as instalações da APEC, quando fomos passar férias, a APEC ali em Vendas Novas, estão num local bem isolado, com pouca poluição luminosa, tivemos as condições certas para poder observar os céus noturnos, o que foi bom. Nessa semana, o primeiro corpo celeste que vimos, tivemos a oportunidade de ver, porque não conseguimos ver os outros, foi a Lua. Vimos a Lua. E foi incrível ver a Lua. Agora, quando nós olhamos para a Lua, a olho nu, vemos apenas um grande círculo branco e liso. Parece que vemos um prato, assim, todo branquinho e liso. Mas quando usamos um telescópio adequado, podemos observar a Lua com mais detalhes. Isso é o que torna a coisa tão incrível. Agora, ninguém fica indiferente ao contemplar a Lua desta forma, com um telescópio. O aspecto desolado da crosta lunar realça, quando vemos pelo telescópio, realça os diferentes tons de preto, branco e cinzento, como se fosse assim uma espécie de pintura no ar, ao filme a preto e branco. Mas o mais significativo da Lua, deste satélite natural, são as suas múltiplas crateras, as grandes e as pequenas, que podem ser vistas a detalhe pelo telescópio. Podemos ver tudo aquilo que é invisível ao nosso olho nu, podemos ver tudo a detalhe no telescópio. Isso é incrível. Portanto, eu faço já publicidade com um telescópio decente que podem comprar, mesmo a uma distância de 380 mil quilómetros, 384.403 mil quilómetros, poderemos apreciar as irregularidades e os diferentes tons que descrevem minuciosamente este brilhante satélite que vemos quase todas as noites. E porquê que eu trago esta ilustração, esta analogia? Porque na secção em que entramos hoje, na secção de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4, esta secção é a secção que nos traz detalhes acerca do sexto dia da criação. Entramos agora na secção do paraíso perdido. O paraíso perdido. E nesta secção que vamos iniciar, Moisés faz o mesmo que eu fiz com o telescópio, ao ampliar as cenas da criação e da queda da humanidade. O que temos aqui nesta nova secção, do capítulo 2 ao capítulo 3, é uma ampliação dos detalhes daquilo que aconteceu, provavelmente no sexto dia até ao oitavo dia das origens. Sim, eu disse oitavo dia, depois do sétimo dia de descanso. Então Moisés fará isto, e ele vai nos apresentar o paraíso que foi perdido. E o título que temos para esta pregação, esta manhã, é o mundo que desprezamos. O mundo que desprezamos. Então, o meu objetivo esta manhã
é mostrar, não só esta manhã e também nas manhãs seguintes, pelo menos até quando chegamos ao capítulo 3, é mostrar que a queda do homem não aconteceu por causa de alguma falta do Criador. A queda do homem não aconteceu por causa de alguma falta do Criador. O Senhor não criou um mundo cheio de restrições e de armadilhas. O Senhor não criou um mundo cheio de tentações para que o homem, a primeira humanidade, caísse. Não. Vemos que Deus criou tudo bom. Deus criou de forma a mostrar a sua generosidade. Deus não criou para tentar o homem. Aliás, Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 17, deixa isto claro, quando ele escreve na sua carta o seguinte, Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 17, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então o Tiago, o escritor, coloca este princípio de forma muito clara. Deus não tenta ninguém, e por ninguém é tentado. Mas o que é interessante é que neste contexto, Tiago ainda descreve o perfil daquele que a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Ele descreve o perfil do Deus que dá generosamente, do Deus doador. Ele diz o seguinte no versículo 17. Neste contexto da tentação, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus a ninguém tenta. Deus não traz o mal para levar os seus filhos, as suas criaturas, a caírem no pecado. Antes, pelo contrário, Ele dá boas dádivas. Ele é generoso, dá aquilo que é bom. Então o Senhor não criou um mundo cheio de restrições e tentações. Por isso, a humanidade não pecou por falta de generosidade da parte de Deus. E não pecou porque não tinha condições para obedecer ou estimar o seu Criador. O que é interessante nesta passagem é que a tremenda bondade de Deus é o que torna o desprezo do primeiro casal ainda mais perverso. O contexto da queda, o contexto da entrada do pecado no mundo é a bondade de Deus. Deus demonstra a sua generosidade e aí o homem cai e peca. O contexto muitas vezes do nosso pecado é que nós pecamos contra um Deus que é generoso para todos nós. Este é o contexto quando nós desobedecemos à lei de Deus. Portanto, esta generosidade de Deus maximiza, demonstra, revela de forma muito grande o pecado e a perversidade do primeiro pecado, do primeiro casal. Este foi o mundo que desprezamos. Agora, antes de entrar no texto em particular, do nosso texto que acabámos de ler, eu gostaria de dar algumas notas introdutórias só para nos contextualizar nesta próxima secção, nesta grande secção. A primeira coisa que eu gostaria de notar é a unidade narrativa. Existe uma narrativa aqui que faz uma unidade. Agora, muitos, ao longo da história, teólogos e pastores, muitos teólogos disseram que Gênesis capítulo 1, o primeiro relato, e Gênesis capítulo 2, o segundo relato, são dois relatos diferentes, escritos por autores diferentes, por grupos diferentes, mas não é verdade. Gênesis capítulo 2, versículo 4 até o 3, 24, é claramente uma unidade narrativa, é uma história. O capítulo 2 descreve detalhadamente o que foi relatado no sexto dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículos 26 até o 31. Então isto é uma expansão daquilo que aconteceu no sexto dia. Enquanto no capítulo 1 o casal é apresentado como igual, e nós falámos acerca disso umas semanas atrás, ou uns meses atrás, que o casal é apresentado como igual, não é? Porque eles têm a mesma origem, Deus é a sua origem, eles têm a mesma natureza, são a imagem de Deus, e têm a mesma missão, que é dominar a criação. Neste relato, são-nos dadas novas cenas que detalham o processo da criação do casal,
as suas diferenças, os seus papéis e, por fim, a degradação, a sua degradação, juntamente com toda a criação. O que nós temos neste segundo relato são os detalhes de como tudo aconteceu, quais são os particulares. Como é que o homem foi criado? Onde é que ele veio? O que é que Deus usou para criar o homem? E porquê que Deus usou estes elementos para criar o homem? Existe diferença entre o homem e a mulher? Qual é que são os seus propósitos? Porquê que Deus criou dois sexos distintos? Então, no segundo relato, do capítulo 2, vemos todos os detalhes. Ora, eu diria que podemos resumir a secção dizendo, esta nova secção que vamos falar hoje, a saída do paraíso, podemos resumir esta secção dizendo que o Senhor coloca a humanidade no jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 15, porém esta termina banida do paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 24, quando ocorre a expulsão da terra para o jardim e do jardim para a terra. O homem é tirado da terra, do pó, para o jardim e depois é tirado do jardim para voltar a ser pó. Esta é a sua condenação. É necessário notar também, eu acho isto importante, que existem coisas que o relato omite que o outro revela. Agora, eu estou a falar dos dois relatos. Nós vimos o primeiro relato, os 6 dias da criação, e agora vamos entrar num segundo relato. Por exemplo, o primeiro relato, que está do capítulo 1, versículo 1 até o 2, 3, do primeiro dia até o 7º dia, dá a entender que o homem e a mulher foram criados em simultâneo. Quando lemos o relato, o 6º dia, parece que eles foram criados ao mesmo tempo, mas não. O capítulo 2 esclarece que o homem foi criado primeiro e depois a mulher foi criada depois, após a criação do homem. Isto é significativo para toda a história das Escrituras, porque Paulo agarra neste princípio para falar acerca da autoridade no casamento e de uma certa hierarquia dentro do seio familiar, no casal. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então isto é significativo no texto das origens e também é para a aplicação deste teólogo para a igreja. Igualmente, não saberíamos nada dos 6 dias e do 7º dia, dos primeiros 6 dias da criação e o 7º dia de descanso, se somente tivéssemos o segundo relato da criação. Não saberíamos a divisão destes dias se tivéssemos apenas o segundo relato da criação. Por isso devemos manter isto em mente, devemos manter estas diferenças em mente. Este princípio de que Deus omite uma coisa num relato para revelar no outro. E omite algo neste segundo relato que ele já revelou no primeiro. Devemos manter este princípio em mente quando lemos este segundo relato. Especialmente quando chegamos ao versículo 5 que acabámos de ler, que parece ser um pouco problemático. Falaremos isto mais à frente. Então esta é a primeira nota, a unidade narrativa. A segunda nota é o propósito da narrativa. Qual é o propósito desta narrativa? Porque é que Moisés quer recapitular a criação, dando estes detalhes? Bem, a narrativa toca em várias questões importantes, tanto para Israel, que está nas planícies de Moab a ouvir esta pregação de Moisés, como para nós hoje. O primeiro propósito é a razão pela qual existe humanidade. A razão pela qual existe humanidade. A humanidade foi criada com um propósito. A segunda razão é quais as funções dos sexos. Este relato é-nos dado para demonstrar as funções dos sexos. A estrutura do Éden. Há uma intenção do autor de explicar como é que era o Éden formado. Não é? A quarta coisa é a identidade do inimigo, que ele aparece aqui no primeiro livro e também aparece no último livro das Escrituras. E por último, a origem da morte e da vergonha. A origem da morte e da vergonha. Quem está na planície de Moab a ouvir Moisés pergunta: porquê que nós sofremos tanto? Porquê estas guerras? Porquê a idolatria? Porquê que os nossos filhos não nos obedecem? Porquê que pais abandonam os filhos? Bem, a resposta está aqui, na segunda secção das origens. Porquê que o mundo é como é? Vemos a resposta aqui na segunda secção das origens. A terceira nota que eu gostaria de fazer é a identificação com a narrativa. A identificação com a narrativa. O que é que eu quero dizer com isto? Intuitivamente, todos nós nos identificamos com este relato. Seja crente ou descrente, identifica-se com este relato. Quem lê o relato da queda do homem e da criação do homem, diz na sua consciência, inevitavelmente, eu estava ali.
Agora, num certo sentido, nós não nascemos através do pó, como foi Adão. Nós não fomos moldados do pó, diretamente do pó, como foi Adão. Nem saímos da costela de ninguém, como Eva saiu. Não é dessa forma que eu estou a dizer que nós nos identificamos com esta narrativa. Nem nós hoje pisamos no sol do Éden. Nem trincámos o fruto. Não é nesse sentido que eu estou a falar desta identificação. Contudo, a Bíblia afirma que a razão da nossa natureza pecaminosa, a razão pela qual somos como somos e agimos como agimos, encontra-se no primeiro Pai. Naquele que é o nosso representante. A nossa cabeça, o nosso cabeça. O nosso representante federal, e esse é Adão, o primeiro homem. Agora, nós não precisamos de um giga-joga filosófico para chegar a esta conclusão. Nós só precisamos de ir às Escrituras. E Romanos capítulo 5, versículo 12, até ao versículo 1, Paulo desenvolve toda uma teologia para explicar porque é que nós somos culpados em Adão. Nós não vamos ver todos os versículos, talvez deveríamos, mas deixem-me ler só este versículo 12 de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o versículo 21 ainda acrescenta: o pecado reinou pela morte. Então nós estávamos lá em Adão, quando Adão caiu, quando Adão pecou. Portanto, a identificação é inevitável. Nós estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou. Não estávamos lá fisicamente, mas estávamos lá de forma representativa. Agora, isto para nós é intuitivo. Imaginem a seleção portuguesa estar num Mundial qualquer, chegar à final e o guarda-redes nos penaltis franga e a seleção perde. A seleção não dirá: mas nós não perdemos. Quem perdeu foi o guarda-redes. Não é intuitivo. A seleção sabe que se o guarda-redes defendesse, ganhavam todos. Se o guarda-redes não defende, perdem todos. É intuitivo. Muitas pessoas acham isto injusto, mas a identificação é inevitável. Agora, igualmente alguém pode dizer: não, eu não estava lá, para mim parece-me injusto na mesma. Então, igualmente, se Adão tivesse passado o teste, não tivesse comido o fruto, nós, que não estávamos lá também fisicamente, beneficiaríamos com o primeiro casal da perfeição e da impecabilidade eterna. Então a identificação é inevitável. Nós não nos queremos identificar é com o mal. Mas se fosse para receber o bem, ai, Adão, meu querido pai. Então a identificação é inevitável, é inevitável. Logo, este princípio, esta nota é muito importante para nós. Porquanto aquilo que Adão desprezou, nós desprezamos. Aquilo que Adão desprezou, nós desprezamos. A quarta e última nota que eu gostaria de fazer, antes de introduzir o texto, é a presença de Deus na narrativa. A presença de Deus na narrativa. Agora, na segunda narrativa da criação, podemos ver que Deus não somente cria os grandes luminares, Ele não só cria o macro-universo. Deus também cria as coisas pequenas, os micro-organismos. Deus não é só um Senhor, Ele quer ensinar isto. Deus não é só o Senhor das coisas gerais e grandes, Ele também é o Senhor das coisas pequenas, particulares. Agora, os judeus podiam aprender pelo segundo relato que Moisés faz, o segundo relato da criação, que Deus, além de dominar os céus, dominar todo o cosmos, Ele também está interessado em indivíduos que estão num jardim. Deus importa-se com pessoas. Deus está interessado em pessoas. Pessoas são importantes para Deus. E Deus quer trazer isto a Moisés, e quer trazer isto ao povo, e quer trazer isto a nós como igreja. Pessoas são importantes para Deus. Além do mais, os primeiros ouvintes podiam também receber esperança deste relato. Ao ver que Deus é generoso, justo, misericordioso e paciente. Agora, os judeus poderiam esperar que se obedecessem ao seu Criador, pela graça, o seu Deus, dar-lhes-ia um novo Éden. Foi por isso que eles passaram tanto tempo no deserto. Foi por isso que eles receberam a redenção. Foi por isso que eles passaram por tanto. Foi por isso que eles viram o poder de Deus. Era para receber um novo Éden.
Esta promessa é significativa e ela está também em Isaías capítulo 51, versículo 3. Esta é a esperança que atravessa todas as Escrituras até chegar ao fim do trama narrativo. Isaías capítulo 51, versículo 3 diz: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o quê? Como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. O que é que haverá nesse jardim? O que é que haverá nessa nova construção, nessa nova terra, nesse novo paraíso? Bem, o texto continua: regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Então o Éden não era um lugar aborrecido, era um sítio de festa, de alegria, de cântico, de regozijo. Mas nós sabemos nesta narrativa, neste grande bloco narrativo, que Adão e Eva desprezaram todo este mundo. Isto nos leva ao nosso texto desta manhã. Gênesis capítulo 2, versículo 4 até ao versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 4 até ao versículo 7. A primeira coisa que temos que ver neste mundo que foi desprezado, no mundo que Adão e Eva desprezaram, no mundo que nós desprezamos, é a geração dos céus e da terra. A geração dos céus e a terra, porque é assim que começa o texto. Esta secção apresenta a primeira geração, a primeira genealogia. A palavra usada no original é toledot, genealogia. E esta é a primeira genealogia das 10 que estão no livro de Gênesis. Então uma coisa, e nós já falámos acerca disto, uma coisa que é significativa no livro de Gênesis são as genealogias que surgem. As genealogias que surgem. É por isso que no capítulo 2, versículo 4, Moisés escreve o seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra. Esta é a gênese dos céus e da terra. Ora, este versículo resume o primeiro capítulo, aquilo que nós já estudamos, e é o título da nova secção, da nova etapa. Porque agora Deus vai falar da história ou daquilo que aconteceu nos novos céus e na nova terra. Então, a partir daqui, o relato pertence ao que o cosmos tem gerado. Aquilo que o cosmos criou, a história que saiu a partir do cosmos e não a origem do cosmos, ou seja, a geração do cosmos. Percebem? Aquilo que vai ser falado a partir daqui é aquilo que o cosmos gerou, a história, a narrativa, a nossa história, e não a origem do cosmos. E creio que este título está aqui por uma razão, porque Moisés quer fazer uma distinção desta geração das outras. E como todas as gerações, elas começam, elas terminam. Começam com um cabeça, um responsável, e termina, porque esse responsável morre, acaba. Então eu creio que esta gênese, ou esta genealogia dos céus e da terra, chega à sua conclusão, ou por outras palavras, esta genealogia termina no dilúvio. No dilúvio. Onde são destruídos estes antigos céus e terra. E a partir do dilúvio reinicia uma nova criação que também está destinada a uma destruição. Esta nova criação em que nós estamos também numa genealogia de novos céus e nova terra que chegará também ao seu culminar. Até chegar, vivemos a história que Deus nos deu. Contudo, o escopo é aumentado de tal forma nesta secção que podemos afirmar que aqui começa a história da redenção. Enquanto o primeiro relato vemos a construção do palco cósmico de todo o universo, o segundo expõe a trama, a história detalhada do que foi dado à humanidade e ao mesmo tempo por ela desprezado. Esta é a história da geração dos céus e da terra. E nesta história, ao homem lhe foi dado muito, mas também muito ele desprezou. A pergunta que temos que fazer é: o que é que o homem desprezou? O que é que Adão desprezou? O que é que Eva desprezou? O que é que este casal desprezou? O que é que nós desprezamos nesta primeira etapa da criação? A primeira coisa que foi desprezado foi a proximidade de Deus. A proximidade de Deus. Agora, Moisés apresenta o Criador de uma forma interessante aqui neste texto. Ele apresenta o Criador como o Senhor Deus. É a primeira vez que aparece. Senhor Deus, Yahweh Elohim. É a primeira vez que aparece este título. A pergunta que temos que colocar é: porquê que o autor faz isto?
Por que razão? O nome de Javé, Jeová, não aparece só no pacto mosaico, mais à frente? Bem, os judeus acreditavam que a essência total da pessoa concentrava-se no seu nome. A essência da pessoa concentrava-se no seu nome e o nome estava relacionado à natureza do caráter da pessoa. Como Yahweh, ou Javé, ou Jeová, é o nome do pacto com Israel, era, portanto, revelado aqui neste momento o caráter íntimo de Deus para com o seu povo. Quando Deus se revelou como Yahweh Israel, Ele estava a aproximar-se do seu povo e dizer: eu sou um Deus íntimo para com este povo. Eu sou um Deus próximo para com o meu povo. Eu sou o Deus do pacto, Deus da aliança. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, quando Moisés tem este encontro. E este é o nome que Deus dá a Moisés, quando se apresenta a Moisés. Ele diz: eu sou o que sou. Isto está no versículo 14 de Êxodo capítulo 3. Eu sou o que sou. Disse mais o Senhor: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 15 disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então este princípio do nome demonstra que é um Deus próximo, o Deus do pacto, o Deus que quer estar perto do povo. Então nós sabemos isto do povo de Israel, então nós trazemos este princípio da proximidade de Deus em Gênesis também, porque Deus apresenta-se assim ao primeiro casal. Interessante, em Êxodo capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: aparecia Abraão, diz Deus, aparecia Abraão a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor Jeová, Yahweh, não lhes fui conhecido. Não lhes fui conhecido. Então este é um nome importante, o nome do pacto. Portanto, no contexto da criação, o nome é usado de maneira apropriada, porquanto vemos que a humanidade é o povo de Deus e todo o planeta é o seu templo. Lembram-se em Israel, quando Israel estava com o seu Deus, eles precisavam de ir a um templo para adorar o Senhor. Precisavam de sacrifícios específicos, precisavam de pessoas escolhidas. Havia restrição no tempo, no espaço e nos objetos para a adoração ao Senhor. Aqui na criação, não. Todo o cosmos é o templo do Senhor. E o Senhor recebe a humanidade como o seu próprio povo. A nossa esperança é que a Terra volte a ser assim outra vez. Agora, este Deus é o guardião da aliança. Ele é o guardião da aliança e ele quer ensinar a Moisés que Deus é um Deus próximo. Quer ensinar a Israel que Deus é um Deus próximo. E quer mostrar que Deus esteve próximo desde o início. Desde o início. Deus sempre esteve próximo. Por isso é relevante que a introdução seja feita desta forma. Porquanto esta introdução, a forma como Deus se apresenta aqui, maximiza o pecado do primeiro homem. O que o homem irá fazer é que ele irá desprezar o Deus do pacto. Ele irá desprezar o Deus que lhe é próximo. O Deus que lhe é íntimo. O Deus que o ama com amor eterno. Quando pecamos, nós que somos cristãos, quando pecamos contra Deus, estamos a pecar contra o Deus do novo pacto. O Deus que nos ama de maneira eterna. E não é um Deus que nos empurra para o pecado, colocando armadilhas na nossa vida. Não é um Deus que nos dá todo bem. Ele demonstra toda a sua generosidade. Ele dá-nos dos melhores presentes. Mas o que torna o nosso pecado tão perverso é que nós viramos as costas a esses presentes e escolhemos as nossas paixões e o nosso pecado. Por isso, o Deus que lhe é íntimo, o Deus que o amava com amor eterno, é desprezado por Adão. Consequentemente, Israel podia identificar-se com isto. Isto não era estranho para Israel. Yahweh, Deus do pacto, proximidade, desprezo. Isto não era estranho para Israel. Porque durante décadas também eles desprezaram a presença de Deus no deserto. Existe uma série de passagens que falam acerca disto. O povo desprezou a presença de Deus através da adoração do bezerro de ouro. Lembram-se dessa história? Êxodo capítulo 32, versículo 1. E por isso o Senhor decide afastar-se de Israel. Êxodo 32, versículo 9 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo
tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Moisés, eu já não posso estar com eles, por causa do seu pecado. Eles desprezam todos os benefícios que eu lhes dou. Eu dou pão, desprezam. Dou água, desprezam. Dou saúde, desprezam. Guardo as suas coisas, desprezam. É por falta de bem? Não posso estar com este povo. Então Israel conseguia se identificar com isto. Eles perguntavam, de onde é que vem esta genética de desprezar o bem que Deus nos faz? Vem da criação, das origens, do primeiro pecado, do primeiro casal. Agora, Deus sabe de todas estas coisas. Não é que Deus está a criar Adão e a pensar, será que cria ou não? Não sei se ele... E se ele peca? E se ele erra? E se ele despreza? Não, Deus sabe todas estas coisas. E Deus, ainda com uma face alegre, com o coração jubiloso, cria Adão. Ele cria Adão sabendo daquilo que vai acontecer. E Deus faz isso porque Deus não retém a sua bondade, mesmo conhecendo o futuro. Deus não retém a sua bondade, mesmo conhecendo o futuro. Então a primeira coisa que é desprezado neste mundo é a proximidade de Deus. A proximidade de Deus é desprezada. Deus criou um universo onde Ele quis ser próximo. Estar lá com o seu povo, com a sua criação. A segunda coisa que é desprezada é a provisão de Deus. A provisão de Deus. Agora, é interessante como é que o autor constrói toda a sua narrativa e toda a sua trama. O autor constrói a trama para chegar a um ponto específico, a um problema. E no versículo 5 ele apresenta o problema. O versículo 5 apresenta o problema. Não havia erva do campo, não havia arbusto do campo, porque não havia chovido ainda e não havia homem para cultivar. Então qual era o problema? Bem, o problema era mesmo este. Era falta de arbustos e ervas e falta de um sistema de rega e de um jardineiro. Então esta era a falta, este era o problema. E esta descrição tem o propósito de enaltecer a resolução de Deus. Agora, deixem-me só dar aqui uma nota de rodapé que eu acho que é importante. Esta narrativa é construída de uma forma... Moisés faz isto de maneira intencional. É preciso notar que a vegetação mencionada aqui, ela introduz o homem na cena e esclarece a função e a missão do homem. A vegetação, é falado da vegetação por causa da função e da natureza do homem, que é lavrar e guardar. Isto está no capítulo 2, versículo 15. E ele desenvolve todo este cenário, Moisés, até chegar à queda. E a queda, nós sabemos onde é que acontece a queda. A queda acontece na vegetação, no jardim, nas árvores, envolve frutos, alimento, envolve conhecimento e traz a maldição do solo e o regresso ao solo. Então, jardim e vegetação trazem a introdução para a queda. Por outro lado, em contrapartida, o surgimento da mulher é introduzido pela nomeação dos animais. É curioso, porque o que introduz a mulher na história é o momento em que Adão tem que dar o nome aos animais. E isto é intencional do autor. E ele desenvolve a narrativa até Eva ter o encontro com quem? Com o animal. Então todo este desenho é para nos mostrar que aquilo que foi desprezado pela parte de Adão e Eva foi terrível. E toda a criação foi usada para desprezar Deus. Então esta descrição tem o propósito, o facto de Adão ter sido criado neste momento e o facto dele ser uma resolução para o problema enaltece a resolução divina e não aquele que é a resposta para o problema. Então Deus traz a sua provisão. E a primeira coisa que Ele traz na sua provisão é a irrigação do solo. A irrigação do solo. Deus provê água do solo. É interessante que no texto fala de chuva. Ainda não tinha chovido até aquele momento. Mas Deus não usa a chuva para dar vida ao solo. Ele faz brotar neblina. A primeira solução do Deus do pacto é providenciar água, não da chuva, mas do solo. Então uma neblina, diz o versículo 6, subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Agora imaginem, todos vocês são judeus ali, saíram do Egito e estão no deserto. Isto é importante. Ou seja, o facto de saber que Deus faz sair água do sol para regar toda uma superfície é incrível para aqueles que vivem no deserto. Viver no deserto é viver em privação de água. É verdade que
os israelitas sabiam que aquilo era importante e que a água é vida. Mas o que os judeus tinham que saber é que Deus é aquele que sustenta a água que dá vida. Então a água está dependente de Deus. A vida está dependente do Criador. O planeta vive e mantém-se não essencialmente por causa dos ciclos hidrológicos e o clima, mas sim por causa da providência de Deus. A providência de Deus, a forma como Deus age meticulosamente na história e nas coisas que Ele criou. Nós tivemos aqui o pastor Kevin Swanson já faz um mês, e ele tem um livro interessante que se chama Os Apóstatas, ou o Apóstata. E ele fala desta doutrina da providência. Ele diz que hoje em dia as pessoas, especialmente os norte-americanos, que são, mais nomeadamente uma nação cristã, digamos assim, a maioria dos americanos ainda aceita Deus como Criador. Diz ele no seu livro, o choque acontece quando é sugerido que a contínua existência da realidade humana depende de Deus. Contudo, a Bíblia ensina que existe uma intensa e definitiva relação entre o mundo, a vida e a existência humana. Kevin Swanson continua no seu livro dizendo que Deus, de facto, criou o mundo, mas também criou cada momento da história. Ele está totalmente interessado em cada detalhe do que sucede. Uma explícita cosmovisão cristã assume a mão de Deus como algo real e definitivo. Ele ainda acrescenta no seu livro dizendo: porém, desde 1800, até mesmo os teólogos cristãos têm afastado da doutrina da providência divina. Os teólogos têm-se ocupado em rapidamente encontrar alguma área do universo ou da vida humana que esteja para além do alcance de Deus. Nós não podemos permitir este tipo de pensamento na nossa visão cristã do mundo. A nossa visão cristã do mundo é a visão que aceita um Deus que providencia, que controla meticulosamente todos os eventos da história para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja, para o bem de uma humanidade que o despreza. Então a providência de Deus é que é a resposta para esta água que surge. E Deus quer mostrar ao seu povo que Ele é um Deus que provê. A provisão de Deus. Moisés olha para este povo nas planícies de Moab e diz: o que vocês têm feito é desprezar tudo aquilo que Deus vos deu. O Salmo 104 deixa claro que Deus é que é o governante do universo. Tão governante, tão soberano sobre o seu universo, que se nós temos água é porque Ele dá. Não é pelas as leis da natureza, é porque Ele dá. Salmo 104, versículo 10 a 16, deixa isto claro. Falando ainda da água e irrigação, diz o seguinte no versículo 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Versículo 12. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Versículo 15. O vinho, o azeite e o alimento. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou. A terra é sustentada por causa da mãe natureza? Não. Deus controla a natureza. Deus controla os benefícios, as bênçãos. Até mesmo Deus é aquele que traz os cataclismos. É interessante porque na interação que Deus tem com Jó, Deus também coloca este princípio, ou reafirma este princípio a Jó. Porque Jó questiona Deus. Jó diz, eu quero ter respostas para todo este sofrimento. E Deus não dá respostas definitivas, mas Ele demonstra a Jó como Ele governa o universo com toda a sua sabedoria. Jó, capítulo 38, versículo 25 a 29. Diz Deus, é engraçado a forma como Deus se dirige a Jó. Quem abriu regos para o aguaceiro, ou o caminho para os relâmpagos dos trovões? Jó 38, versículo 25 a 29. Para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente. Para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Quem foi Jó? Acaso Jó a chuva tem pai?
Ou quem gera as gotas do orvalho, Jó? És tu? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu, Jó? Quem é? Jó só poderia responder: és tu, Deus. Por isso o princípio é simples. A vida, como ela vem de Deus. A vida vem de Deus. E Deus dá isso a Adão. Agora, não existe pecado. Não existe espinhos nem abrolhos ainda. E Deus dá isto a Adão. Demonstra que mesmo esta criação sem pecado depende de Deus. Adão, tu tens que depender de mim. Contudo, ainda não falámos do problema do versículo 5. Agora, para todos aqueles que são mais perspicazes, o versículo 5 parece que levanta aqui uma questão um pouco aparentemente complicada. A pergunta é: se a vegetação foi criada no terceiro dia, o que é que está a acontecer aqui? Já devia haver vegetação por todo lado, porque é que está a ser recriada a vegetação, se é que eu estou a usar bem a palavra? Então, a narrativa não apresenta um problema cronológico. Várias pessoas que querem incluir o evolucionismo aqui usam esta passagem para explicar que não podemos aceitar a criação como cronológica, dias literais de 24 horas. Então a narrativa não apresenta um problema cronológico. Os dois relatos apenas complementam-se. Lembram-se daquilo que eu falei? Aquilo que um omite, outro complementa, ou outro revela. Então o Senhor já havia criado um continente fértil. Vimos isto no capítulo 1, versículo 9 a 13. Mas ainda faltava algo. Ainda faltava algo que Deus ainda não tinha criado no terceiro dia. E isto era a planta ou os arbustos e a erva do campo. A palavra campo, que aparece aqui pela primeira vez, marca uma distinção do que já tinha sido feito no terceiro dia. Esta expressão erva do campo, arbusto do campo, não aparece no terceiro dia. Como comenta certo autor, eu cito, a palavra hebraica do campo implica que eram plantas cultivadas. Plantas cultivadas. Então a planta do campo provavelmente refere-se a arbustos frutíferos, enquanto que a erva do campo refere-se provavelmente a pequenas plantas comestíveis. Deus só faria tais plantas cultiváveis, isto é importante porque está a ser falado aqui de vegetação cultivável, somente neste momento, como também as pessoas que iriam cultivar esse mesmo campo ou solo. Portanto, o que Deus está a fazer aqui não é... E alguém pode ter esta visão. Não, provavelmente está a recapitular aquilo que foi no terceiro dia. Pode ser. Não parece. Por causa daquilo que Deus quer criar. Deus está a criar o seu templo e Ele agora quer ir ao Santo dos Santos. E para ir ao Santo dos Santos, Ele tem que criar um jardim. É isso que Ele está a fazer aqui. Portanto, Deus está a criar algo distinto do que foi feito no terceiro dia. E é a razão para construir algo distinto é porque Deus quer construir uma habitação santa em que Ele pode habitar com a sua nova criação, com o seu novo sacerdote, com a sua nova família. Mas para fazer isto e para concluir isto, Ele diz, bom, já tem a vegetação, falta-lhe ainda o homem. E aqui nós entramos na segunda parte da provisão de Deus. Deus, além de dar a sua irrigação, dar a sua água e demonstrar que tudo isto vem pela sua soberania, pela sua provisão, pela sua providência, Deus agora cria o trabalhador do solo. Lembram-se? Havia um problema. Não havia vegetação no novo solo e não havia alguém para trabalhar o solo. Deus resolve o primeiro problema, agora resolve o segundo. E Ele traz o trabalhador do solo. O trabalhador do solo. O versículo diz, então formou o Senhor Deus, versículo 7, ao homem do pó da terra, do pó do solo. Então Deus, após dar vida ao solo, e a palavra é interessante porque a palavra para solo aqui é Adamá, parecido com a palavra, o nome Adão, para homem. Depois de dar vida ao solo, Deus dá agora vida ao homem. E como é que Deus faz isto? Como é que Deus cria este trabalhador? Como é que Deus constrói este novo homem? A primeira coisa que Deus faz é criar este trabalhador do pó. O primeiro trabalhador é feito do pó. É feito do pó. Então imaginem a cena. Por momentos, imaginem esta cena. Deus a baixar dos céus e Ele próprio a enterrar as suas mãos no solo. E de maneira artística, como um oleiro com um naco de barro, Deus enleia a terra
Ele é aquela terra solta e porosa e gera o primeiro homem. É incrível. A teoria de evolução explica-nos a origem do homem de outra forma. Aqui nós vemos o cuidado e a intenção da parte de Deus, o seu amor, o seu carinho, a sua demonstração que Ele é um Deus próximo. E Ele cria o homem com as suas próprias mãos. A mesma coisa que acontece no ventre de toda a mulher que está grávida. Aliás, o autor do Salmo 139, Davi, ele diz isto. E ele aplica, parece que ele agarra este quadro da criação e aplica para o ventre da mulher. E diz que este é o sol, é a mesma coisa que acontece no solo materno. É a mesma coisa que está a acontecer no solo materno de muitas mulheres aqui na igreja. O Salmo 139 diz o seguinte, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. É o mesmo quadro da criação. É Deus a desenhar a humanidade dentro do seio ou dentro da madre de uma mulher. Então Deus está a fazer, está a desenhar o homem, criar o homem do barro, da argila. E após concluir o corpo com todo o seu cuidado, porque, como a Bíblia diz, o homem é apenas pó, diz Salmo 103, versículo 14, Yahweh agora, na sua proximidade, ele junta-se cara a cara com este novo homem e com o seu alento ele compartilha a sua própria vida. A sua própria vida. E o homem torna-se alma vivente. Vem a proximidade, o amor, o carinho, o cuidado como uma mãe que agarra o seu bebê e quer o seu bebê, cuida do seu bebê. Assim Deus é para connosco. Ele trata-nos desta forma diariamente. Ele trata-nos com todo o cuidado. Ele quer o nosso bem. Mas muitas vezes nós optamos pelo pecado e desprezamos esta generosidade. Então Deus agarra neste homem e cria-o do pó. Cria-o do barro. Agora, o homem é feito do pó para que seja lembrado que ele é terreno. Ele é da terra. O homem é limitado. Isto era importante, Moisés descrever isto, porque na cultura em que Moisés estava, os homens pensavam que eram deuses. E Moisés quer colocar isto muito claro na mente dos judeus. Só existe um Deus. Todos vós sois homens, dependentes de Deus. E numa cultura em que o homem se deifica, Moisés tem que ensinar isto, a dizer que vocês vieram do pó para que o homem não se auto-exalte. Só existe um que é do céu. E o apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 15, 45 a 49, quando ele faz a distinção do primeiro Adão e do segundo Adão. Diz que o segundo Adão, o nosso Criador, ele vem do céu, ele é do alto, ele é espiritual, ele é aquele que dá a vida. Então Deus faz um homem do pó, um trabalhador feito do pó. Além de ele criar este trabalhador do sol e criar do pó, Deus dá autoconsciência a este trabalhador. Agora reparem nisto, Deus, depois de criar o homem, ele carrega no seu sistema operativo emoções, inteligência, consciência, desejo e moralidade. E ele dá isto ao homem de uma forma plena. Ou seja, o homem tinha toda esta inteligência, toda esta consciência, de uma forma plenamente funcional. Por outras palavras, sem imperfeições. Ele podia pensar de uma forma perfeita, desejos sem pecado, a sua consciência não tinha falha. Agora, Deus dá esta habilidade ao homem para que ele tenha a capacidade de estar ciente e interagir com o mundo à sua volta. E também com o seu Criador. É por isso que ele criou o homem, diferente dos animais, cria-o com o seu sopro, para que ele se torne uma alma vivente, um ser consciente, um ser autoconsciente. E eu acho que isto é importante aqui no texto. Porque esta é uma das coisas que nós desprezamos mais diariamente. Às vezes de uma forma inconsciente. Ser consciente é uma das faculdades que nós desvalorizamos. Nós acordamos, abrimos os olhos, tocamos em coisas, falamos até demasiado, ouvimos. E nós, simplesmente, eu sou assim. Bendita Mãe Natureza. Ou pensamos, Deus só tem que me dar aquilo que eu mereço. Ele só faz a sua obrigação. Mas quantas pessoas acordam sem ver? Quantas pessoas acordam de manhã e não conseguem mexer o seu corpo? Tivemos um irmão nesta igreja que um dia de madrugada acordou e estava com infarto. E estas coisas acontecem dia após dia em pessoas.
E muitas vezes nós desvalorizamos o facto de ser consciente. O facto de pensar e de poder interagir com o mundo, de adorar o nosso Criador, de vir à igreja, de pensar a ler a Bíblia. Porque Deus nos deu isto? Deus deu-nos isto para podermos interagir com Ele e com a sua criação. E dar honra ao seu nome. Agora, muitas vezes nós esquecemos disto. Esquecemos que é um dom, desprezamos quem o deu e pensamos que é um direito merecido. Mas nós devemos ver isto como uma dádiva de um Deus que é próximo e generoso. E o homem tem esta autoconsciência para viver não independente de Deus, mas para viver em fé e dependência do seu Criador. O mundo diz-nos, tu tens a capacidade, faz a vida por ti mesmo, tu não precisas de ninguém, ser dependente. É completamente contrário às Escrituras, porque nós fomos criados autoconscientes para depender, não para ser independentes. Para interagir com a criação do nosso Deus. Então este trabalhador que Deus cria do solo, Ele cria do pó, Ele cria autoconsciente e por fim Ele cria este homem, isto leva-nos ao último ponto, cria este homem dependente. O homem tem autoconsciência para viver em fé e dependência do seu Criador. Deus criou um trabalhador dependente. Um trabalhador dependente. E terminamos com este ponto. Agora imaginem só Adão, depois de ser criado, receber o alento da vida, agora Adão acorda. Imagina só, aquela primeira hora, aquele primeiro minuto em que Adão consegue interagir com o mundo à sua volta. Não é um bebê, ele tem todas as suas faculdades ao máximo, 100%, e ele desperta e vê o mundo que está à sua volta, o mundo que o seu pai criou. Como é que deveria ser aquela experiência? Adão olha para tudo, a beleza da criação. Agora, se naquele momento Adão perguntasse a Deus como todas aquelas coisas surgiram, os céus, os oceanos, como é que aquilo apareceu, qual é que seria a resposta de Deus? Agora, reparem, Adão não viu nada. Adão podia ter sido criado no primeiro dia, Deus podia ter guardado ali em cima com os anjos e dizer, agora Adão, vê como é que eu crio todas as coisas e acredita em mim. Ele podia ter criado todo o universo e Adão, o homem, não tinha desculpa. Dizer, não, viste como é que ele criou os astros? Aquela lua com todas as crateras ou sem crateras, o sol, todas as galáxias, tudo pela sua palavra. Mas o que é interessante é que o autor, Deus, cria o homem no sexto dia, no último dia, quando ele não vê quase nada. Então imaginem se Adão tivesse colocado essa pergunta, qual é que seria a resposta de Deus? Bem, a resposta de Deus seria simples. Fui eu que fiz tudo do nada. Agora, Adão podia objetar, não. Quem disse? Como é que eu sei que foste tu que fizeste? Eu não vi. Neste momento, o homem teria de aceitar por fé. No sexto dia da criação, o homem tinha de aceitar por fé, porque ele nascera apenas no sexto dia e não vira a origem de todas as coisas nos dias anteriores. Claramente, o que Deus quer trazer aqui ao seu povo, a Adão também, e a nós, é que a fé não é só para hoje. A fé é também essencial para o relacionamento do homem antes da queda também. A fé é essencial para não desprezar os benefícios de Deus. Aliás, foi a falta de fé e foi por não confiar naquilo que Deus disse que Adão desprezou. E Deus queria dar este princípio a Adão. Tu tens que confiar em mim, Adão. Porque daqui para a frente eu vou criar mais algumas coisas aqui no jardim e vou-te colocar numa situação em que tu não vais entender, mas tu tens que confiar em mim. Eu vou-te dar alguma vegetação, vais ter que guardar. Eu sei porque é que tens que guardar, não vais entender, Adão, mas confia em mim. Daqui para a frente, Adão, tu tens que confiar em mim. Confia a tua família em mim. Faz aquilo que eu te digo. A fé é essencial para não desprezar o mundo e os benefícios que Deus nos deu. Nós desprezamos muitas vezes porque nós queremos saber aquilo que não devemos saber e queremos ter aquilo que não devemos ter. E Deus já nos deu o suficiente na sua generosidade. Agora confia. Confia. E Ele quer trazer isso a Adão. O trabalhador tinha que ser um trabalhador dependente. Ele tinha que viver por fé. Então a fé era essencial. Aliás, nós aprendemos isso em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível
veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, a quantidade de confiança que o homem coloca no seu Criador determinará a sua obediência e a estima por ele. A quantidade de confiança que o homem coloca ou colocará no seu Criador determinará a sua obediência e estima por ele. Ou como nós precisamos de ouvir estas palavras. Porque muitas vezes o nosso pecado acontece sempre após receber os benefícios de Deus. A nossa incerteza, a nossa desconfiança, o nosso desejo de fazer as coisas à nossa maneira, de desprezar os bens do Senhor, acontece sempre. O nosso Deus é generoso e nos deu algo para que confiemos nele. Porém, as dádivas que o Senhor tem para o seu filho trabalhador não terminam por aqui. Deus ainda tem mais para dar ao seu filho. Deus ainda tem mais para dar ao seu trabalhador. Ele quer dar, porque Ele é generoso, Ele é um Deus bom. Não se esqueçam, Deus sabe aquilo que vai acontecer. Mas Deus agora agarra na mão de Adão e diz, agora vou-te levar para um sítio e vou-te mostrar uma coisa. Mas isso veremos na próxima semana. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a não desprezar o mundo que Tu nos deste, os bens que Tu nos deste. Senhor, não queremos ser como Israel, não queremos deixar que a nossa natureza pecaminosa faça o mesmo que Adão e Eva fizeram, mas queremos, Senhor, que estas bênçãos que recebemos, as dádivas que recebemos, Senhor, nos motivem para não cair em tentação. Sabemos, Senhor, que toda a boa dádiva vem de Ti, todo o bem vem de Ti. E, Senhor, de forma nenhuma nos permitas cuspir contra a Tua face, desprezar, virar-te as costas e dizer, como disseram os judeus, o que é este pão vil? Não, Senhor, ajuda-nos a receber estas boas dádivas e estas boas dádivas serem uma motivação para fazermos a Tua vontade e confiar na Tua bondade. Esta é a nossa oração e agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.